Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Queridos, esse texto ele é muito conhecido, muito pregado, muito falado, mas hoje eu quero abordar uma visão um pouco diferente, porque a gente às vezes sempre se coloca no lugar dos noivos, convidar Jesus para o nosso casamento e tal. Eu queria que você hoje se colocasse um pouco no lugar de Maria, a mãe de Jesus, porque ela nos ensina algo muito lindo, muito importante nessa passagem, nessa mensagem, nesse texto. E o que ela nos mostra é que nós podemos e devemos agir como agentes de milagres. E ela nos mostra nesse texto tão lindo como o milagre ele pode ser provocado se nós tivermos fé. Foi isso que ela fez. Ela não usou para isso nenhum atributo de santidade. E é importante isso a gente deixar bem claro. Ou seja, o que ela fez aqui, isso nos dá parâmetro e nos dá coragem, nos dá fé para que nós também possamos fazer. Porque o que você precisa entender aqui é que o Espírito Santo ele quer te ensinar atitudes através do comportamento de Maria, que eu e você nós podemos ter também para provocar o milagre. Não apenas na nossa vida, mas à nossa volta. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse comportamento, ou nos comportamentos de Maria, para a gente entender 6 ações, 6 atitudes que podem provocar o milagre na nossa vida. 6. Queria que você abrisse muito seu coração e entendesse de uma forma muito clara, através desse texto. Que o Espírito Santo fale de uma forma individual com você. Eu tenho certeza que essa mensagem, ela tem um foco, tem um alvo, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Ela cumpre aquilo que ela foi determinada para fazer. Então você não veio aqui em vão. Você não está aqui hoje no encontro de encorajamento por estar. A mesma coisa você que está assistindo a esse vídeo, você não ligou a esse vídeo simplesmente por ligar. Deus tem uma palavra para o seu coração. Porque às vezes as coisas para acontecerem na nossa vida, elas precisam ser provocadas.
E às vezes essa provocação, ela está muito deturpada. E a gente precisa entender o que é provocar um milagre. Provocar não... Bom, eu vou falar. A primeira atitude, ou a primeira ação que provoca o milagre. Vamos entender o texto que nós acabamos de ler. Maria, Jesus e os discípulos foram convidados para o casamento. Você entendeu? Estavam ali, estavam lá na festa, os noivos. De repente, o que aconteceu? O vinho? Ok. E quem é que percebe? Maria. Ok. Maria percebeu que o vinho tinha acabado. Essa é a primeira atitude. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Maria percebeu que o vinho tinha acabado. Primeira atitude, perceber que tinha acabado. Percepção. Isso que eu vou dizer. O primeiro passo para o milagre é você admitir que precisa de um milagre. Não tem como um milagre acontecer na sua vida se você não admitir que é necessário de um milagre. Maria teve o discernimento. Ela entendeu que tinha acabado e que algo precisava acontecer. Sabe por que muitas coisas ainda não aconteceram na nossa vida? Porque nós ainda não admitimos que tem coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. Sabe por que muitas vezes Deus ainda não agiu na sua vida, na minha vida? Porque ainda nós não admitimos que nós precisamos de um milagre. Sabe, infelizmente, queridos, muita coisa não vai acontecer enquanto as pessoas não encararem a realidade. Eu tenho mais de 100 mil seguidores na rede social que recebo mensagens, sabe, de mulheres que preferem não admitir a traição do marido do que perceber a necessidade que precisa de um milagre. Elas contam tudo numa mensagem, elas conversam tudo, está claro, está óbvio, mas elas não percebem ou não querem admitir que tem uma coisa errada e que elas precisam de um milagre. Eu recebo mensagens de pais que me contam sobre os seus filhos, que notam desvios nos filhos, mas não admitem a necessidade que falharam. Não admitem a realidade que falharam e não admitem assim a necessidade de um milagre. Como que o milagre vai acontecer se você não admite que precisa dele? Nós temos que identificar, muitas vezes na nossa vida, que a nossa fé já acabou, por exemplo. O que acabou na sua vida? De repente foi a sua fé que acabou, de repente o vinho é a fé que acabou. É quando você precisa do milagre que a sua fé precisa voltar, porque você já não consegue mais acreditar. É admitir para Deus, dizer assim: Deus, eu não consigo mais acreditar. Eu não consigo confiar que o Senhor pode mudar mais a minha situação. A minha fé acabou. Eu não consigo acreditar mais em Ti, eu não consigo acreditar mais nas pessoas, eu não consigo acreditar mais em mim. A minha fé acabou. Eu preciso de um milagre. O que é milagre? É quando você não pode, quando as pessoas não podem. Só Ele pode. Isso é milagre. É quando Ele intervém. Quando o amor acaba. Quando os relacionamentos são empurrados com a barriga. Porque não se admite que o amor acabou. Juliano, você está falando o que tem que fazer? Tem que terminar um relacionamento? De forma alguma, eu nunca falaria isso para você. Eu estou dizendo que aquela promessa que você fez um para o outro, que vocês fizeram um para o outro, ela tem que ser cumprida.
Porque Deus é amor, Deus é a fonte do amor. Então Ele faz um milagre. Eu acredito no Deus, porque eu conheço casos assim, que Ele fez um milagre e Ele ressuscitou o amor. Ele voltou o amor. As coisas foram feitas novas novamente. Isso é milagre. É trazer de novo. É voltar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, a gente tem que admitir. Como é que Deus vai agir no seu casamento se você não admite que as coisas precisam ser mudadas? Que você olha para o seu marido e que você não consegue sentir a mesma coisa que você sentia antes. Que você olha para a sua esposa e não consegue sentir a mesma coisa que sentia antes. Que precisa mudar. Que a força acabou. Que você não tem mais força para lutar. Tem gente que se faz de forte. Você sabe o que eu estou falando, né? Até quando você vai fingir que é forte? Agora, você quer mesmo que Deus faça um milagre? Admita a sua fraqueza diante dele. Você não precisa fingir que é forte para ninguém não, filho. Chega diante dele e fala: Deus, eu não aguento mais. Eu sou fraca. Eu sou fraco. Eu não consigo lutar contra o pecado, eu não consigo lutar contra isso, eu não consigo resolver a situação dos meus filhos, eu não consigo resolver a situação do meu marido, eu não consigo resolver nada, eu não consigo, eu sou fraco, eu não consigo. Aí ele vem com milagre. Ele vem com milagre. Até o homem mais forte, Sansão, admitiu sua fraqueza. Quando ele estava morrendo porque não tinha água, aí Deus precisou vir. Quando ele admitiu a fraqueza dele, abriu a rocha, a água jorrou e ele bebeu. Mas ele teve que admitir a fraqueza dele. Você tem que reconhecer que precisa do milagre. O que acabou na sua vida? Tem gente que não reconhece que o dinheiro acabou, gente. Que vive como se tivesse dinheiro ainda. Quem conhece gente assim, eu conheço um monte, que vive como se tivesse, mas não tem. Isso me lembra, só para descontrair um pouco, me lembra a minha infância em Cardoso. Eu já falei para vocês como eu tive uma infância muito difícil, mas tão difícil, que refrigerante para mim era um negócio só no domingo, aquelas garrafas de tubaína, que tinha que dividir para todo mundo e a gente tomava refrigerante de colherinha. Eu e Viviane, Viviane não. Você não tinha ainda, você, filha. Era eu, minha irmã, a Juliana, e nem tinha Ana Maria ainda, minha outra irmã. E eu e ela, nós tomávamos, eu, Juliana, minha irmã, nós tomávamos refrigerante com colherinha para não acabar, para demorar para acabar. O negócio era tão feio, glória a Deus que as coisas mudaram. Hoje eu posso tomar com uma colher maior. Você ri, né? Glória a Deus, veio agora. Mas assim, eu me lembro de uma vez, né? Porque assim, na época da adolescência, eu já contei, né? Eu já contei aqui que eu fiz um tênis com uma luzinha, desmontei um carrinho, fiz um tênis com luzinha, só que eu tinha que ficar de longe para o povo não descobrir que era uma luz falsa. Mas assim, eu me lembro de uma vez, depois a equipe não vai me zoar, que eu ganhei uma latinha de refrigerante. E foi a primeira vez que eu recebi uma latinha de refrigerante na vida, de Coca-Cola. Eu achava chique, porque eu via na televisão. Querido, eu tomei, assim, eu ganhei, mas já estava usado já um pouco. Tinha um pouco só. Assim, pensa que demorou para acabar. Já tinha esquentado, já tinha acabado o gás, já tinha tomado. E a hora que acabou, eu continuei com ela como se tivesse. E eu com canudinha para lá e para cá. Eu ia para lá e para cá, e todo mundo... Eu queria exibir a latinha, que eu fingindo que tinha refrigerante dentro da latinha, mas não tinha. E o povo, e aí, Juliano, dá um pouquinho aí, que sabe aquela coisa assim, ridícula? Quem come tudo não reparte nada, fica a barriga inchada. Dá um pouquinho aí, mas eu não podia dar, por quê? Porque não tinha. Sabe aquela coisa de gente que finge que tem, mas não pode dar porque não tem? Uau, espiritual. Tem gente que não dá porque não tem, mas finge que tem. Então, em vez de ficar aí sustentando uma imagem de que tem, por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não tem? Por que não admitir para Deus que não
de que acabou. Acabou, Deus, faz um milagre. Eu preciso de um milagre, Deus. Foi isso que Maria fez. Ela viu o casamento e quando acabou o vinho, ela chegou à conclusão: precisa-se de um milagre. Uau! E o que ela fez? Ainda dentro disso, ela não se desesperou. Ainda dentro da primeira atitude, que é reconhecer que se precisa de milagre, ela não se desesperou. Porque se desespero resolve alguma coisa, porque não adianta você se identificar que precisa de um milagre. Não adianta você se desesperar, querido, porque se o desespero resolvesse alguma coisa, não tinha velório, todo mundo ressuscitava. Porque desespero é o que mais tem nos velórios e nunca se resolveu alguma coisa. Desespero não resolve nada. Nunca resolveu. Ela não se desesperou. E agora? O vinho acabou. E agora quem poderá me defender? Não. Não. Ela não fez alarde. Ela não fez alarde. Acabou o vinho! Porque tem gente que faz isso. Meu marido está me traindo. Põe no Facebook. Só estou avisando que eu não sou boba. Você quer que Deus faça milagre na sua vida? Não faz alarde não, filha. Por que você... né? Dinheiro acabou, escreve lá, olha. Denuncia, coloca no Facebook como se Deus tivesse Facebook. Deus não precisa que você coloque no Facebook que o seu dinheiro acabou. Deus não precisa que você coloque no Facebook que seu filho está envolvido com droga. Ai, por que uma mãe precisa sofrer tanto com o filho envolvido com droga? Às vezes ela não coloca que está envolvido com droga, só para as pessoas perguntar. O que aconteceu? Ai, está usando tóxico. Gente, não era para dar risada, é sério. Nós não podemos, não, mas é isso, é que as pessoas tornam um negócio sério, cômico. Por quê? Porque quer tornar espetaculoso. Você não vê isso, Maria? Você não vê isso, você não vê. Ela não fez alarde. Negócio de alarde, tem gente, falando ainda no casamento, tem gente que não sai do casamento para falar mal do casamento. Você sabe, você tem que tomar cuidado quem você convida para o casamento, viu, Gustavo e Érica? Vocês vão casar um dia aí, rapidinho. Vocês têm que tomar cuidado quem que se convida para o casamento. Tem gente que não sai do casamento para falar mal, fala mal no casamento mesmo. Não é? É ou não é? Coloca a carne na boca e já fala, que carne dura. Tá crua. Aí pega um refrigerante com classe assim e fala assim, é Dolly. Não é? Toma aquele negócio assim e fala assim, é Dolly. Ah, misericórdia. Irmão, o que eu estou falando com isso? Para. Faz alarde não, filho. Olha o que Maria fez, segundo a atitude dela para provocar. Ou então, ainda dentro dessa aí, não, eu preciso terminar. Alarde ainda é colocar a culpa. Assim, a culpa é do noivo. Faltou vir porque o noivo. Foi o noivo. Que papelão, hein, noivo? Que coisa feia. Foi a noiva, foi o sogro, foi a sogra. Por que está faltando? Por que... Não, filho, não. Às vezes quando está faltando alguma coisa, faltou dinheiro porque meu marido não soube administrar. É porque minha mulher gasta muito. O casamento não deu certo porque ela é difícil, porque ele é difícil. Os nossos filhos estão desse jeito aí porque se ela tivesse ficado mais em casa, se ele não tivesse viajado tanto, se a gente tivesse ido para a igreja, se ele tivesse me ouvido quando eu chamei para a igreja. Não, querido, não para de jogar culpa. O importante é que precisa de um milagre, não importa quem errou. Não importa quem é que errou, quem é que deixou faltar alguma coisa. O importante é que precisa de um milagre. Maria não ficou apontando quem é que deixou faltar o vinho aqui. Não importa. Precisa de um milagre. E aí o que ela fez? Segunda atitude para provocar um milagre. Segunda atitude. Ela foi até a pessoa certa.
Aqui, ela não foi atrás dos sommeliers. Quem são sommeliers? Sabe quem são sommeliers? Aqueles que, desculpa aí, eu não tenho nenhuma taça aqui. Sommeliers são aqueles que nunca fazem isso. Coloca o dedinho assim. Sentem um cheiro e fala: uvas Malbec, 1929. Fala a região da Itália. São os especialistas em vinho. Todo respeito a eles. Eles têm o vinho. Ela não foi atrás dos especialistas. O que é isso? É gente que quando descobre que precisa de um milagre, vai atrás de quem? Do especialista humano, daquele cara que pode resolver o problema. Eu vou atrás do lógico, daquele cara que pode me resolver o problema. O especialista, aquele cara que pode me resolver o problema. Se o meu problema é dinheiro, então eu vou atrás do banco, porque ele pode me resolver o problema. Eu vou atrás daquele cara, daquele profissional, aquele cara que... Eu penso primeiro no fator homem, no especialista. Ou então, eu tenho uma estratégia. Pensa no casamento. Pensa Maria, vamos fazer uma vaquinha. Quem pode dar? Vamos ajudar a gente a comprar o vinho. Acabou o vinho aqui. Vamos fazer uma vaquinha? Você pode me... Maguila, tem 50 aí, querido? Vamos fazer aí. Ajuda aí. Dezão. Vamos fazer uma vaquinha. O que é isso? Estratégia brilhante. Vamos ter uma estratégia brilhante. Não teve uma estratégia brilhante. Ou então ela, não, deixa que eu resolvo tudo. Não. É o que a gente faz. Ou a gente corre atrás de um especialista, ou a gente tem uma estratégia brilhante, ou a gente quer resolver na própria força. Não, o que ela fez? Ela foi atrás da pessoa certa. Jesus. Porque ela conhecia Jesus. Ninguém conhecia melhor Jesus do que ela. Trocou as fraldas dele. Sabia quem ele era. Sabia que ele tinha sido gerado pelo Espírito. Olha aqui para mim. Se você conhece Jesus, você vai atrás dele quando você precisa de um milagre. Porque você sabe que ele é o Filho de Deus. Você sabe que só ele pode resolver o seu problema. Não é o especialista. Não são as pessoas. Não é você. É ele. Milagre é com ele. Milagre é com ele. Ela foi atrás da pessoa certa. Jesus. Terceira ação. Ela não se importou com a inexperiência de Jesus. Você notou aqui? O texto que nós lemos? Diz que o quê? Que Jesus, esse foi o quê? O primeiro milagre de Jesus. Presta atenção, você está aqui comigo ainda? Tá, né? Glória a Deus, que bom que você está. Foi o primeiro milagre. Tanto que Jesus disse para ela o quê? Não chegou a minha hora. O que eu tenho contigo, mulher? Não chegou a minha hora. Foi o primeiro milagre dele. Então, ou seja, ele não tinha feito nenhum milagre antes. Agora, você imagina se ela comenta do lado assim: olha, eu vou falar com meu filho, vou falar com Jesus. Nos tempos de hoje, querido, se você falar para alguém que você vai falar para o milagre, imagina hoje, você fala assim, a pessoa fala o que para você? Imagina hoje, você no lugar de Maria dizendo assim: vou falar com Jesus. Capaz da pessoa falar assim: ei, ele nunca fez milagre nenhum, você vai falar com ele? Você acha? Vai falar com ele? Ou então falaria assim para você, mesmo que já tivesse feito um milagre, falaria assim para você: você acha? Falar para o mestre, para Jesus transformar, buscar vinho, cuidar de vinho. Tem gente doente no hospital, tem gente morrendo, tem gente na guerra. Alô? Você acha que ele está preocupado com vinho de casamento? Querido, Jesus está tanto preocupado com câncer como uma unha encravada. Porque Jesus está preocupado com você. Jesus está preocupado com o que é importante para você. Porque para ele resolver uma ou outra coisa é a mesma coisa. Por isso você não pode ir na onda do que as pessoas dizem para você. Porque só quem conhece Jesus sabe que para ele o importante é você. Porque para ele nada é impossível. Perdoar um pecado terrível como um pecado que para você é simples, para ele tanto faz. Porque pecado para ele é pecado, milagre para ele é milagre.
nada é impossível para Ele. Ou então diriam assim para você: a parte de Deus é de Deus, né? A nossa de homem é cuidar do vinho, né? Porque assim, se faltou vinho, quem tinha que cuidar do vinho é o homem, né? Está escrito na Bíblia: faça a sua parte que Deus faz a dele. Onde está escrito isso? Querido, você está entendendo o que eu estou dizendo? Resumindo de uma forma assim, olha, quando você precisa de um milagre, você não vai pegar a opinião de qualquer pessoa, não. Tenha fé e vá atrás da pessoa certa. Então, se você precisa de um milagre, você não tem que ir na opinião das pessoas. Cale as vozes externas e as vozes internas. Escute, mesmo que se Jesus não tenha feito nenhum tipo de milagre como esse, você pode ser o primeiro, porque aquele foi o primeiro milagre de Jesus. Eu nunca ouvi falar que Jesus fez um milagre como esse. Você pode ser o primeiro. Ele pode fazer pela primeira vez na sua vida. Mas eu não ouvi falar. Porque Ele pode fazer pela primeira vez na sua vida. Não ouçam as vozes internas e as vozes externas. Tenha fé. Quarta atitude, quarta ação que provocou o milagre. Ela persistiu mesmo diante da resposta de Jesus. E a resposta de Jesus, vem cá, para nós foi direta, hein? Jesus olhou para a mãe dele e disse assim: o que eu tenho com você, mulher? Sejamos francos, a resposta foi essa, não é para esconder nada. Ele disse isso: o que eu tenho com você, mulher? A minha hora não chegou. Mas o que eu acho legal é que Maria disse assim, entenda, disse assim, mulher, o que eu tenho com você? A minha hora não chegou. Não sei se foi com esse tom, pode ter falado mais doce ou mais bravo, não sei. Eu sei que Maria olhou e disse, desse jeito, o texto diz isso, para os serviçais: faça o que ele está mandando, tá? Tipo, como se ela não tivesse ouvido o que ele falou. Faça o que ele está mandando, faça tudo que ele mandar vocês fazerem. Uau! Tipo, ela persistiu, ela teve perseverança. E aí você se liga assim: será que Jesus estava testando ela? Será que Jesus estava testando todo mundo? Será que... não sei. Porque Deus às vezes tem essas coisas, né? E Jesus sendo Deus, ele às vezes... Às vezes tem isso, né? Será que a gente precisa ter mais persistência, mais convicção, mais fé? Será que diante do primeiro entrave a gente para? Quinta atitude, ação que provoca o milagre. Ela deu ordens para que obedecessem a Jesus. Ela olhou para os serviçais e disse assim: obedeçam, façam tudo o que Ele disser. A sua parte do milagre, querido, é não atrapalhar. E Maria, ela não entrou no negócio. Ela disse para os serviçais: façam o que Ele disser. Você também tem que dar ordens, não para as pessoas. Às vezes as suas ordens é para você. Sabe quando eu disse para você que às vezes a gente precisa entender isso, de provocar um milagre? Porque provocar um milagre, muitas vezes as pessoas estão interpretando de forma errada. Elas acham que provocar um milagre é dar ordem para Jesus, e você não pode dar ordem para Jesus, filho. Ele é soberano, Ele é o Senhor dos senhores. Provocar o milagre não é dar ordem para Ele. Ninguém dá ordem para Ele. Ele é Rei, Ele é o Senhor dos senhores. Maria não deu ordem para Jesus. Maria deu ordem para os serviçais, dizendo: façam o que Ele mandar, o que Ele disser. Você não tem que dar ordem para Jesus, você tem que dar ordem para você. Você tem que dizer para você todos os dias: faça o que Ele mandar. Porque se você der ordem para você mesmo fazer aquilo que Ele mandar, o milagre acontece.
Se você falar assim para os teus olhos, olhos, olha aqui para mim. Olhos, olha para mim. Você olha para o espelho. Assim, olhos, vejam o que ele mandar vocês verem. Uau! Você está ligando? Porque às vezes, querido, os nossos olhos não conseguem enxergar a realidade que Jesus quer que você enxergue. Paulo diz assim que nós não devemos andar por vista, mas nós devemos andar por fé. E o inimigo da nossa visão são os nossos olhos, como diz Miles Monroe, dizia, né? Já morreu, grande escritor das Bahamas, porque os olhos veem hoje, mas a visão vê o amanhã. Olha aqui para mim, quando você dá ordem para os teus olhos, você está dizendo assim, olha, vejam o que Jesus quer que vocês vejam. E muitas vezes, querido, o Senhor quer que os nossos olhos vejam além, porque se você for ver o que as circunstâncias estão dizendo que você tem que ver, você para. Se você for ver só a água, como é que você acredita que aquela água vai se transformar em vinho e as pessoas vão dizer, esse vinho, você guardou o melhor vinho para o final? Você tem que olhar para a água e acreditar que ele vai transformar, que aquela água no melhor vinho, ele transforma a água em vinho. O que é água em vinho, filho? Esse é um dos maiores simbolismos da Bíblia. Ele transforma a água em vinho, ele transforma aquilo que não é naquilo que é. É isso que nós precisamos acreditar. É quando você olha para uma situação, quando você olha para uma pessoa que precisa ser transformada, você já enxerga ela transformada. Quando você olha para o seu casamento destruído, você fala assim, eu já vejo o meu casamento transformado. Quando você olha para os teus filhos que ainda não querem saber de Deus como você gostaria que eles quisessem, você olha para eles e você já enxerga eles avivados. Você já enxerga tudo transformado. E se enxergar a água transformada em vinho, é dar ordem para os seus sentidos, porque fé ignora os sentidos. É isso. Ei, dá ordem para os seus sentidos. Dá ordem. Dá ordem para as suas vontades, diga para a sua vontade, se submeta à vontade dele. Ei, vontade, você não tem mais poder. Vontade de pecar, vontade de fazer aquilo que tem, não. Agora você vai ficar quietinha, porque a vontade do Senhor Jesus é que vai prevalecer sobre você. Se você der ordem sobre você mesmo, o milagre acontece. Sexta e última coisa. Ela não interferiu na forma de Jesus agir. Isso é demais. Ela deu ordens para os serviçais e não para Jesus. Não tinha lógica Jesus usar aqueles potes, porque aqueles potes, eles eram usados para cerimônias de purificação. Eles eram usados para cerimônias de purificação, eles não eram usados para colocar vinho. Eles tinham um fim específico, entenda isso, não eram usados para aquilo. Jesus manda os caras pegarem um pote, manda eles encherem de água, não tem lógica. O que interferia? Dizer, falar, não, peraí, não pega esses potes aí não. Jesus, o que você está fazendo, Jesus? Jesus, o que você está fazendo, Jesus? Está mandando pegar pote, esse pote aí é para usar na purificação, na cerimônia de purificação, não tem nada a ver, Jesus, não tem nada a ver, não, o que você está fazendo? Colocando água, Jesus? Não, eu pedi vinho, Jesus. Não, querido, quando você pede um milagre, você tem que deixar Ele fazer, é Ele quem faz, do jeito que Ele quer. O seu trabalho é só pedir, e o trabalho dele é fazer. Agora, como ele vai fazer não te interessa. Os meios de Jesus trabalhar não são os nossos, são loucos aos nossos olhos, fogem da lógica. Deixe ele fazer do jeito dele, não interrompa, só assim as coisas vão acontecer. E olha o que acontece no final.
O texto termina dizendo assim: Jesus revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vou repetir para você prestar bem atenção, porque isso é muito importante. Jesus revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Isso aqui é muito importante. Quando o milagre é provocado, quando Jesus faz, presta atenção, a glória aqui não foi de Maria. De quem foi a glória aqui? De quem? A glória foi dele. Segunda coisa, os discípulos creram em quem? Nele, Jesus. Sabe, queridos, nós temos visto muitas pessoas errando e errando feio. Quando elas oram, quando elas intercedem pelo milagre acontecer na vida das pessoas, e o milagre acontece, elas dizem assim: olha, só aconteceu porque eu orei por você, só aconteceu porque eu paguei o preço por você. Por favor, não diga isso não. Nós somos apenas intercessores. A glória é sempre dele. A glória é sempre dele. E quando a glória é dele, as pessoas creem nele. As pessoas não vão crer em você, as pessoas têm que crer nele. A glória não tem que vir para você, a glória tem que vir e tem que ir para ele. Quando a glória vai para ele e as pessoas creem nele, todas são beneficiadas pelo milagre. Amém. 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 Você crê nisso? Então se coloca de pé. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.